Deus, eternamente, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. No livro do Gênesis, amados irmãos e irmãs, encontramos uma das serpentes erradas do Antigo Testamento. E a certa altura, Eva escuta o que lhe diz a serpente. E a serpente diz-lhe que Deus é mentiroso. A serpente diz-lhe que Deus é mentiroso. Diz a Eva isso. Deus está a mentir. Olha, se tu comeres, tocares no fruto, vais ser imortal e vais ter o poder que Deus tem. E Eva deixa-se enlear, enredar. E ela fica com medo. Medo de quê? Medo de não ser imortal. Medo de não ter os poderes que Deus tem. E ela fica com medo e ela sofre com esse medo. Esse medo de não ser o que Deus é. Ela tem medo, ela sofre. E ela, amados irmãos e irmãs, desobedece. Medo, sofrimento, desobediência. Depois da desobediência vem o quê? A morte. A morte imediata, espiritual, de Eva e Adão. E a morte física vem um pouco mais tarde. Mas a morte espiritual significa o quê? Já vos disse muitas vezes, mas eu continuo a repetir porque eu sei que nós temos memórias ocupadas com tantas coisas que o mundo nos dá para, com elas, ocuparmos o nosso intelecto, memória e cérebro, que depois nós esquecemos aquilo que é importante na vida. Amados irmãos e irmãs. Bem, o que é que eu ia dizer então? Morte espiritual. Morte espiritual, bem? É memória espiritual. A morte espiritual significa que, a partir daquele momento, Eva e Adão não têm mais o Espírito Santo deles, a graça de Deus. Graça significa a presença de Deus. E a presença de Deus transporta nessa presença tudo aquilo que Deus é. O poder dele, a sapiência dele, a iluminação dele, a racionalidade e a lógica, a inteligência de Deus, a vida de Deus. Tudo o que Deus é está presente na sua graça, que é o poder de Deus abrangente, contemplando todas as virtudes de Deus. É essa graça, quando a morte espiritual de Adão e Eva acontece, essa graça de Deus não está mais presente. Eu falo alto porquê? Porque uns tossem, porque estão constipados, outros mexem-se, e outros isto. Então eu tenho que falar um pouquinho mais alto, não é porque eu gosto de falar alto. Eu podia falar assim, se houvesse silêncio. Então, não pensem que eu falo alto porque gosto de falar alto. Às vezes é necessário, porque o tema assim exige, entendem? Mas muitas vezes é porque há ruídos. Também não quero que quem esteja constipado ou com tosse deixe de tossir, porque senão daqui a pouco morre, não é? Sufocado. Não é isso que eu quero. Se pudermos evitar alguns ruídos, evitemos-los. Aqueles que não são possíveis de evitar, não podemos evitá-los. Está bem? É só um apontamento. Dizia eu, essa morte espiritual de Eva e Adão significa que eles deixam de ter Deus dentro deles. Deus passa para o exterior deles e o demónio instala-se no interior de Eva e Adão. É esta a diferença. Enquanto eles estão no paraíso e eram obedientes a Deus, obediência significa o quê? Ser escravo? Não! Obediência significa ser filho. As pessoas interpretam a obediência como um estatuto de subserviência. Como eu sou obediente, sou um tapete em cima do qual alguém põe os pés, aquele dentro do qual tem que obedecer. Não! Eu tenho que obedecer se eu quiser, mas só se eu for completamente estulto. Isto é idiota, estúpido, quer dizer estulto. Aquilo não obedece ao Senhor meu Deus. Foi Ele que fez com que eu respirasse, com que eu tivesse olhos, com que eu tivesse vida, dedinhos, cabelos. Tudo o que eu sou, com que eu pudesse amar, com que eu pudesse estar vivo, com que eu pudesse contemplar as paisagens que Deus criou e pôs neste mundo belo. Montanhas, lagos, oceanos, pássaros, insetos, tudo é o meu Criador que criou para mim. Acham que Deus precisa de pássaros para Ele, enquanto Deus triúnico? Acham que Deus precisa de lagos? Acham que Deus tem sede ou tem fome? Deus precisa, para se alegrar, de contemplar paisagens lindas e belas? Não! Ele é Deus! Nada lhe falta. Nada
lhe falta, de nada ele precisa, de nada, repito, Deus precisa para ser o que Ele é. Então tudo o que Ele criou é para nós, é para que nós nos alegremos, é para que nós tenhamos beleza à nossa volta, e que nessa beleza possamos encontrar espelhada a beleza do nosso Deus triúnico. É para isso que Deus criou tudo o que nós vemos, para que nós nos encantemos pelas coisas que Ele criou, mas não para adorá-las. Que nós nos encantemos por todas as coisas que Deus criou, para nessas coisas, vermos a beleza do Criador dessas coisas. E através dessas coisas, possamos olhar para o alto e dizer a Deus: Senhor, obrigado por tudo que criaste para mim. Então, adoremos a Deus, não as coisas que Ele criou. Deus está presente em tudo. Nós devemos dizer isso. Deus está presente em todas as coisas. Claro que está presente. Mas não se confunde com nenhuma delas. Senão caímos no panteísmo. Todas as coisas eram Deus. Deus está presente em tudo, mas a coisa continua a ser coisa e Deus continua a ser Deus. Bem, voltando a Adão e Eva, que é o Evangelho de hoje. Adão e Eva neste caso, pela qual comecei a falar, ela escuta o demónio, porque ela tem medo de sofrer, em função da morte, se não conseguisse atingir alcançar a imortalidade. E o demónio diz-lhe que ela só será imortal. O demónio diz-lhe que ela só terá os poderes de Deus, e um deles é o quê? Um desses poderes de Deus é a imortalidade. E ela começa a ter medo de não ser imortal, e esquece as palavras do Criador, não é? E depois esse sofrimento vai conduzir à desobediência e à morte espiritual. Como eu disse, Deus afasta-se dela, não tem mais Deus dentro dela, nem Adão, e até a encarnação do Filho de Deus, do Verbo de Deus, nosso Senhor Deus e Salvador Jesus Cristo, saído de Maria, segunda pessoa da Santíssima Trindade. Deus está fora do homem e da mulher. Depois do Verbo encarnar e Cristo nosso Senhor sair do ventre de Maria, estar entre os apóstolos, anunciando a boa nova de seu Pai, o Espírito Santo passa a estar outra vez dentro, depois da ressurreição, nosso Senhor Jesus Cristo, e o demónio fora de nós. É o que acontece desde há 2000 anos até o dia de hoje. Deus dentro de nós, a graça de Deus como estava antes no paraíso, antes de Eva pecar e Adão, e o demónio fora. Bem, isto para vos dizer que no Evangelho de hoje, o Senhor diz que só sobe aos céus aquele que desceu dos céus. E o único que desceu dos céus foi nosso Senhor Jesus Cristo. E isto a propósito de eu vos dizer há pouco, que Deus criou todas as coisas em função de nós. E o Senhor vê. E o Senhor, quando digo o Senhor é com S maiúsculo, o Senhor, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que são o Senhor, as três pessoas são só Deus. Ele, Deus triúnico, vê que depois da saída do paraíso, de Adão e Eva terem sido excluídos por ele próprio do paraíso, cada vez mais a humanidade, os filhos e filhas seus, se afastam dele. E envia o seu Filho para quê? Para que Cristo viva no meio de nós, assumindo a nossa natureza humana. E assumindo a nossa natureza humana, sendo plenamente homem, mas não deixando de ser plenamente Deus, pudesse resgatar a memória perdida, pudesse resgatar o conteúdo, sobretudo, que habitava ao interior dessa memória de Adão e Eva, e nessa memória de Adão e Eva antes da quebra, havia a memória do amor que eles tinham por Deus, havia a memória da comunhão que eles tinham com Deus. Já vos disse, comunhão com Deus que eles tinham, e que nós somos chamados a ter, significa o quê? Significa participavam da vida de Deus, e Deus participava da vida deles. Quando há esse corte, essa separação, Eva e Adão desobedecendo a Deus, não há mais comunhão. Deus não faz parte mais da vida de Eva e de Adão, nem Adão e Eva fazem parte da vida de Deus. Vendo isto, o Senhor nosso Deus, pelo amor extremoso e extremo, abrasador, o que é que Ele faz? Envia o mais precioso que Ele tem. O Pai envia um filho. Ele não tem mais filhos, Ele só tem aquele filho, que é Cristo, depois nascido de Maria. E o Senhor Jesus Cristo, vem para nos voltar a ensinar o que todos haviam esquecido. Então vem com um de nós,
mas com os poderes de seu Pai. Ele veio igual ao Pai, nos seus poderes que são comuns ao Pai e iguais aos poderes do céu. Mas ele assume completamente a nossa natureza, em tudo aquilo que a nossa natureza é, toda a nossa miséria humana, menos uma coisa: Cristo só não peca. Ele assume os nossos pecados. E porquê? Para que nós pudéssemos ter vida novamente. Porque não éramos mais imortais. Eva teve, vê bem o início. Eva houve Lúcifer, houve o demónio, com medo de não ser imortal. E aí sim, é aí que ela perde a imortalidade, que ela escuta um estrangeiro. Eva e Adão escutam um marginal, um mercenário, pago para pelejar contra a verdade de Deus, que é Lúcifer. Mas Lúcifer não é páreo, isto é, não é igual na luta com Deus. Ela é uma criatura que Deus criou. Cuidado com o que eu digo. Lúcifer foi criado por Deus, não enquanto Lúcifer, este demónio, nós conhecemos o chefe dos demónios, foi criado enquanto Lúcifer, que quer dizer portador da luz. Era o primeiro dos anjos de Deus. Quando Deus criou os anjos, o primeiro, o mais importante, o mais belo, era Lúcifer. Só que ele depois rebela-se contra Deus quando sabe que o Filho de Deus, um dia, no tempo das coisas criadas, iria encarnar no homem. No homem, porque o homem significa homem e mulher, como já vos expliquei. Entendem? E Lúcifer não entende. Muito antes da criação cósmica acontecer, porque a primeira criação foi dos anjos. Milénios depois, quando o cosmos foi criado, mas muito antes disso, Lúcifer toma conhecimento porque Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo lhe revelam que o Filho de Deus vai encarnar não nele. E ele não entende. Então, como é que é possível? Eu sou o primeiro dos anjos, eu sou o mais belo. Eu sou todo poderoso. Era criatura, mas entre os anjos, ele era o chefe das milícias celestes. Hoje é São Miguel, porque Lúcifer abandonou Deus e se revoltou contra ele, com muitos anjos. Enfim, em todas as classes e círculos, dos 9 círculos e classes angélicas, muitos foram com ele. Bem, isto para vos dizer, mas ele é uma criatura, ele não tem nenhum poder comparado com Deus. Se Deus quisesse, nem precisava de um sopro, e o demónio e todos os demónios seriam evaporados, pulverizados, reduzidos a menos do que pó. Mas Deus não faz isso, porque deu livre arbítrio a todos. E os demónios, que eram anjos de Deus, como os anjos de Deus hoje, que ficaram com ele, continuam a ser, tinham a vontade para poder ficar com Deus ou contra Deus. Ele decidiu ficar contra e Deus respeita. Deus não o obriga, nem o destrói. Até chegar o dia em que o Senhor porá termo ao seu reinado. Mas isto para vos dizer que o demónio não é igual a Deus. Muitas vezes eu ouço pessoas dizendo que o poder do demónio, o demónio tem um poder que nós concedemos ao demónio que ele tem nas nossas vidas. Só esse, nenhum outro. O demónio não nos pode obrigar a pecar, por exemplo, amados irmãos e irmãs. O demónio que pode fazer é pegar sugestões, ideias, bem ou mal alinhavadas, no nosso intelecto, na nossa memória. Uma voz que não sabemos de onde vem, mas umas frases nas quais nós pensamos muitas vezes ao longo do dia. E aquelas frases nas quais pensamos muitas vezes ao longo do dia começam a instalar-se em nós, De repente, aquelas frases passam a ser parte da nossa vida, porque já pensamos nessas frases colocadas lá por Lúcifer, que nós nem damos muito valor que tenha sido da parte dele, pensamos que não, são coisas nossas, não é? Fruto da nossa esperteza, da nossa inteligência, e não são nada. Tantas vezes são só sugestões do diabo para minar a nossa vida, para irmos lá onde não é para ir, para fazermos aquilo que não era para fazer. Voltando a Adão e Eva, amados irmãos e irmãs. Voltando a Adão e Eva é voltarmos a nós próprios. Mas só que nós temos hoje o parâmetro que nos é dado pelo novo Adão, o verdadeiro Adão, aquele que desceu dos céus e que subiu aos céus, que é nosso Senhor Jesus Cristo. O que Adão, o primeiro, rejeitou e Eva rejeitaram, Cristo, novo Adão, reassume na plenitude e leva a Alcandora ao patamar máximo da perfeição que humanamente a nossa natureza consegue ou permite, ajudada pela graça de Deus. E Maria é a nova Eva. Maria, a Virgem Santíssima, é aquela que faz o que a primeira Eva rejeitou fazer. É aquela que
produz a semente, como diz a Sagrada Escritura, que calcará a cabeça da serpente. Entendem, amados irmãos? E aquela semente que calcará a cabeça da serpente é Cristo, o novo Adão. O Senhor mergulha dentro da morte, como se a morte fosse um lago. Vai até ao fundo do lago, até às regiões escuras do lago, onde já não há luz que penetre, por ser tão fundo e denso. O Senhor vai até ao fundo da morte, ao Hades, esventrar o abdômen, a barriga da morte, retirar, arrancar as vísceras, como se faz, olha como fazem um carneiro quando o matam e arrancam o que está dentro da barriga. O Senhor arranca tudo o que era próprio à morte, enquanto a morte tinha existência. Quando Cristo mata a morte com a própria morte dele, mergulhando dentro da morte, acabou a morte, não tem mais poder. Nós ainda passaremos pela morte, mas a morte passou a ser um ponto transitório, uma ponte e um ponto de passagem para a vida eterna. Antes da encarnação do Verbo, antes de nosso Senhor Jesus Cristo ter subido à cruz, ter mergulhado no Hades, no túmulo, escuro e vazio, e daí fazer jorrar a vida eterna e a luminosidade da eternidade da vida daqueles que, como nós, seremos imortais com Cristo, se quisermos ser como Cristo é. Entendem? Cristo é o nosso Salvador. Nós não podemos fazer nada pela nossa salvação, porque Cristo já fez tudo. E o que é que nós, na nossa ignorância, pensamos? Bem, se Cristo já fez tudo, eu posso até ser um assassino, um bandido, andar a lançar fogo ou fogos, como acontece neste país, e depois vou para o reino dos céus na mesma. Eu sou imortal no reino dos céus. Também ser imortal nos infernos. Isso é que eu acredito. Vou ser imortal no reino dos céus, no bem bom, digamos assim. Num resort de luxo, que é como eles entendem o reino dos céus. Como se estivesse na República Dominicana, sob a sombra de grandes coqueiros e apanhando o sol, deitados numa rede entre palmeiras, numa tarde estival daquelas regiões. Mas não é. Cristo, de facto, Ele fez tudo. Ele conquistou tudo para nós. O reino dos céus foi-nos conquistado por Cristo. Mas eu agora, queridos irmãos e irmãs, há uma parte que eu tenho que fazer, que é viver na minha vida os sofrimentos salvíficos de nosso Senhor Jesus Cristo. O que é que isto significa? Significa que eu tenho que ir para a cruz como Ele foi. Não é aquela, porque aquela era a minha, e eu não tinha forças para lá subir. Eu não tenho forças para dar a minha vida por ninguém. Então Cristo assumiu aquilo que nós não conseguimos fazer, fazendo-o Ele próprio. Mas o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que assumir as outras cruzes. O que é que são as outras cruzes? São as outras dificuldades que a vida me proporciona. Mas a vida não tem vida própria. Entendem? As dificuldades que nós encontramos na nossa vida são preparadas, às vezes postas lá por Deus, como um desafio. Como uma mãe, quando um menino, seu filho ou filha, começam a andar e dão 2 passinhos, a mãe tenta que o terceiro passo ou o quarto seja um bocadinho, tenha mais 5 centímetros de comprimento. Quando a criança começa a subir 2 graus, a mãe ou o pai tentam que ele suba 7 ou 8 graus. São, digamos, pequeninos obstáculos, pequeninas provações, para que a criança ganhe músculo nas pernas, nos membros, se passe a equilibrar e possa daqui a pouco começar a andar sozinha. É o que Deus faz connosco. E nós o que é que queremos? Nós queremos regiões planas. Não queremos um único degrau na nossa vida, sobre o qual colocarmos a pé subirmos. Nós queremos só regiões planas, planícies, porque aí não há esforço. E se possível com lama. Porque eu dou um passo, tomo um balanço e eu ando 10 km a escorregar na lama. E eu penso que isso é bom, só porque preguiçoso e preguiçosa como sou, só porque fiz 10 km, não dando apenas um passo e tomando balanço, enfim, poupa energias. Não, eu simplesmente ando como répteis na lama da rejeição dos prémios, que são os dons que Deus põe na minha vida, para que eu pegue nesses dons, neles encontre as virtudes divinas. O que é que são virtudes divinas? Por exemplo, o perdão de Deus, o amor de Deus, a sabedoria de Deus, a liberdade de Deus, a forma de gerir a nossa liberdade como Deus gera dele. Encontramos nas virtudes divinas o parâmetro daquilo que nós deveríamos ser e fazer.
É isto que o Evangelho de hoje, entre tantas outras coisas, nos quer dizer, amados irmãos e irmãs. Eva e Adão pecaram. E nós pecamos. E não sabemos sequer o que é que significa pecado. Digo-vos, já vos disse, direi até ao fim dos meus dias, curtos ou longos. Pecado é sinónimo de falhar o alvo. Sabe o que é um arco e flecha? Eu aponto para determinada coisa na qual eu quero acertar. Quando eu falho o alvo, é isto que significa pecado em grego, é falhar o alvo. Quando eu peco, eu falhei o alvo. Era suposto ir para o reino dos céus e estar com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, com os anjos, com os meus familiares, porque é para lá que devem ir aqueles que nós amamos, se amarem como nós e nós como eles. E eu, se falhar o alvo, eu não vou para o reino dos céus. Por mais histórias belas e bonitas, por mais tintas e pincéis, por mais cromaticidade e colorido que eu invento na minha vida, tudo será escuridão no dia do meu encontro com Deus, porque Deus não embarca em histórias das nossas carochinhas. Deus é sério e quer que os seus filhos sejam sérios, amados irmãos e irmãs. Coisas antigas, coisas estragadas. Bem, continuando. Dizia eu, pecado significa falhar o alvo. Quando eu falho o alvo, eu não amei. Não amei porquê? Porque o meu amor foi fraco. Era para... Dou-vos um exemplo de um amor fraco. E eu decidi dar um abraço ao meu pai e à minha mãe. Vejo que a mãe e o pai estão a 30 metros. Quando ao fim de 10 metros, começo a pensar, olá, ainda falta mais 20. Ao fim do 12º metro andar, começo a pensar, não, amanhã eu dou um abraço ao pai e à mãe. E volto para trás. Eu digo a Deus, pai, mãe, mas não dou os 18 passos que faltam. Entende, amados irmãos e irmãs? Isso é não amar. Isso é errar o alvo. Deus nunca deixou para amanhã o que era para fazer hoje. O Senhor foi para a cruz no dia justo, no dia em que o Pai o pediu que fosse. Ele sobe o Gólgota. Não foge, não arranja amizades estranhas para o ajudarem. Ninguém o ajuda a não ser José de Arimateia, porque quis ajudar, entende? Na nossa vida nós também temos muitos José de Arimateia, que nós às vezes rejeitamos porque somos orgulhosos. Então, pensemos que cada vez que fazemos o que Adão e Eva fez, que foi cortarem a sua relação de amor e a sua comunhão com Deus, cada vez que nós fizermos isso, destruição, desgraça e tragédia, tristeza acontecerão nas nossas vidas. Entendem, filhos e filhas? Pecar significa não amar. Cada vez que eu não amo, eu sou totalmente o contrário do que Deus é. Bonita palavra, sou dissemelhante do que Deus é. Sou o oposto daquilo que Ele é. Então pensemos que os nossos pecados não têm consequências só para nós próprios, é isto que eu quero dizer. Os nossos pecados têm consequências para os nossos irmãos. Exemplo, eu peco porque sou indiferente. Quando eu sou indiferente, não sou só eu que fico quieto, sentado no banquinho, na soleira da porta, a apanhar o sol da tarde. Está tudo bem com os outros, não está tudo bem com os outros, não. É a minha preguiça, resultante da minha indiferença para com os meus irmãos, resultou em que os outros não tiveram a minha ajuda durante essa tarde. Se andavam a cortar o trigo, ficaram lá sozinhos a fazê-lo. Se caíram na estrada e feriram uma perna e tinham 2 km pela frente até chegar a casa, andaram durante 2 horas ao pé que cochilou durante 3 horas, e se eu não tivesse sido indiferente, e se eu não tivesse ficado sentado a apanhar na soleira da porta da minha casa ao sol da tarde, eu não teria o meu irmão demorado 2 horas a chegar a casa, ao pé coxinho. Eu teria, que eu ia levar 10 minutos, eu pegar no meu carro e assim que estava em casa. Então os meus pecados comprometem a vida dos meus irmãos. É por isso que é grave o pecado. É por isso que o pecado mata toda a possibilidade de encontro com Deus. Mata a nossa herança, que é a imortalidade, sermos como Deus é. Mata a capacidade de reconhecermos Deus no rosto de cada um dos nossos irmãos. É por isso que o pecado é terrível. É o conjunto de todos os cancros da terra. É o pecado. Quando eu sou egoísta, outro exemplo, egocêntrico, só penso no meu bandulho, perdoai-me o termo, pobre, mas que todos conhecem. Só penso no meu umbigo e na minha barriga. Os outros sofrem, porque eu comi o meu e o deles. Alguém passou fome, porque eu fui ladrão na alarvice que lavrei diante dos meus irmãos. Quando eu invado a liberdade dos meus irmãos, eu torno-os escravos. É este meu que vem. Cada vez que eu peco, o que eu vos quero dizer,
todos os meus irmãos e irmãs sofrem as consequências dos meus atos. Olhem, melhor exemplo, os incêndios que aparecem na televisão. Vejam, uns quantos andaram a incendiar as florestas. E veem como não foi um ato que ficou reduzido àquele que colocou o fogo. Não, como aqueles que colocaram o fogo. Outros morreram assados, fritos, esturricados. Como um frango assado no espeto, na floresta. Perderam as suas casas. Velhinhos que andaram 80 anos, 70 anos a poupar para construir um casebre, ao qual chamavam casa. Mas era a casinha deles. Pelos atos de falta de amor daqueles que colocaram os fogos, a vida de tantos foi destruída. Não há melhor exemplo do que este. Apesar daqueles que eu dei antes, este é o melhor de todos, ver como um pecado de alguns destrói a vida dos outros. Agora, para que nós entendamos, em comunidade nós nos encontramos e em comunidade nós encontramos Deus. Da mesma forma que os nossos pecados pessoais destroem a vida dos outros, também os nossos atos de amor particulares, pessoais, tocam a vida de todos. Veja o que aconteceu. Quando Cristo sobe à cruz, desce ao lado, rasta, pulveriza a morte, e daquele túmulo vazio e escuro sai a luminosidade da vida que não tem fim. Este ato de Cristo de amor, ao contrário dos atos de Adão e Eva, faz com que a imortalidade que nos for negada, porque Adão negou para ele e para a mulher, para Eva, negou a imortalidade. E como isso negou para todos nós. Nós não temos mais acesso a sermos filhos de Deus na plenitude daqueles que, sendo filhos, herdam o que o Pai tem para nos dar. E uma dessas heranças era sermos imortais, eternos com Ele. Bem, e Cristo, quando faz isto que eu acabei de vos dizer há pouco, e sai do túmulo, e brota da escuridão a luz eterna, brota daquela fonte a vida inesgotável, as consequências vêm para todos nós. Todos nós hoje podemos entrar no reino do céu. Entendem? O que eu quis explicar é como, por opostos, quando pecamos, agimos mal, as consequências dos nossos maus atos pairam na vida. Pairam, não só pairam, entram na vida dos nossos irmãos e irmãs. Quando nós somos amorosos e amando em cada ato vivido, praticado e realizado, os nossos irmãos também beneficiam dos nossos atos de amor, como todos nós beneficiamos do ato de amor supremo, o único que é pleno, na perfeição absoluta de tudo o que ele podia alcançar enquanto ato, que é o ato de Cristo, do Senhor, por nós, ter ido sozinho para a cruz, de ter sido abandonado por todos e por todas. O Senhor disse ao seu Pai: Pai, é importante que eu vá, que eu esteja no meio deles. Eu vou ensiná-los o que eles esqueceram. Vou ensiná-los a arrependerem-se do que não é belo, do que não é bom. Como se nós andássemos a partir, como se as nossas paisagens belas fossem vidros. Vidros, sabe? São vidros. E nós, se com o martelo, andássemos a partir do vidro, no qual a paisagem está refletida. Partir do vidro com o martelo, só porque achamos que temos músculo para pegar no martelo, acabou a paisagem. E Cristo vem restaurar esses vidros. Ele não traz martelos, ele traz beijos da sua boca, da Trindade, não sei da qual ele é a segunda pessoa, e beija-nos, como diz o profeta Oseias, Deus beija-nos com beijos da sua boca. E nós damos marteladas nos nossos irmãos e paulada e queimamos as casas. Vejamos, queridos irmãos e irmãs, será que isto refletido em nós é a imagem de Deus? Será que é isto que nós fomos criados para ser? Bandidos, assassinos, destruidores das casas dos irmãos, porque as incendiamos, mercenários, matamos a liberdade dos nossos irmãos pela nossa gula, autoproclamados independentes, porque já não precisamos de Deus, como Adão e Eva fizeram. Não era preciso mais Deus nas suas vidas. Queridos irmãos e irmãs, nós precisamos da companhia de uma livrinha. É importante, em vez de pormos o pé em cima de uma formiga que passa, olharmos-la com detenção durante alguns segundos, ou um minuto ou dois. Aquela formiga tem uma missão. Ela foi criada por Deus. Ela vem de algum sítio e vai para algum lado. Enquanto não dermos importância às pequeninas coisas da nossa vida, nunca teremos vida, queridos irmãos e irmãs. E por último, este é o desafio maior. Cuidar para que os nossos irmãos tenham as suas vidas protegidas é bom. Temos nós a nossa também. Mas o amor supremo
não é nós termos uma vida só nossa. É preciso que alguns de nós abdiquem da sua própria vida para que os outros tenham vida como Cristo. Ele deixou de ter vida quando morre na cruz, para que todos tivessem vida na vida dele. O que eu quero dizer, amados irmãos e irmãs, para que entendais, sabem que são monjas e monges? Já ouviram falar? Pois, são aqueles que abdicaram de casar, ter filhos, ter filhas, de ter casa, de ter salários, se tinham, deixaram de ter sandálias que já não são delas, nem deles, de ter almofada que pertence a um mosteiro, não pertence a ninguém. Esses são aqueles que, à imagem de Cristo, abandonaram tudo para que os outros pudessem ter vida. Porquê? Porque no mosteiro se reoxigena a fé da qual nós temos medo até de pensar que temos. Porque quando nós sabemos que temos, feito nós temos que trabalhar, nós não queremos fazer as coisas que Deus quer, porque nos apraz fazer aquelas que nós desejamos. É importante para nós fazermos o que nos passa pela cabeça, porque o resto é cansativo, o resto até parece cinzento. Deus só pede o que eu não quero e só está lá onde eu não quero ir. E isto é o que nós pensamos. Os monges e as monjas foram lá onde não era para ir, segundo os planos deles, mas escutando a palavra de Deus, o convite que lhes fez o abade, o metropolita, a abadesa, o algo, quem quer que seja, eles foram, deixando o que eles queriam, chorando até porque queriam, até era engraçado, até era belo, até era bom, até parecia interessante, mas foram lá para o deserto do mosteiro para poderem orar da forma que os fiéis não oram, porque não são casados, têm família, têm férias para tratar, para cuidar, para passear, têm trabalho para fazer de manhã à noite, têm os filhos doentes para levar à escola, têm o jantar, têm milhões de coisas para fazer. As monjas têm que fazer, e os monges isso tudo, mas lá no sítio onde Deus sabe que dali não arredam pé. Não porque não possam ir embora quando quiserem. Os mosteiros não têm portões, pelo menos o nosso não tem, nem gavetas, mas ficam porque são responsáveis, sentem-se responsáveis pela vida dos seus irmãos e irmãs. Nós não pensamos nisto, nossos irmãos e irmãs. Da mesma forma que se Cristo não tivesse subido à cruz, não teríamos vida eterna. Se não houver vocações monásticas, não houver mosteiros, nós não teremos modelo de vida cristã para seguir. Porque nós apagamos as memórias facilmente. Basta ver uma passarela com passagem de modelo, já esquecemos, nosso Senhor. Basta um jogo de futebol importante entre o Porto e o Benfica com o Sporting e nós se íamos orar naquele momento, procuramos a oração para daí a 3 horas e depois estamos cansados e a debater o futebol. Então, o futebol serve para milhões de outras coisas e já não oramos. Isto para vos dizer, os mosteiros são a referência, o padrão, o modelo da exigência que nós devemos de ter se queremos ser odoríficos. Ver um perfume metido dentro de um frasco, amados irmãos e irmãs, tem um odor próprio, porque alguém preparou daquela forma, não cheira a qualquer coisa, aquele rótulo corresponde ao conteúdo que lá está dentro, que é um perfume que eu gosto, que eu quero comprar. Então, nós temos que decidir o que é que queremos comprar na nossa vida. Apenas juntarmos ao longo de 60 anos, fruto dos poucos tostões que sobraram dos nossos salários mensais e de alguns outros tostões da nossa reforma, queremos apenas amealhar para o quê? Para comprarmos um caixão com dourados, porque o vizinho é pobre, o caixão que vai comprar não tem dourados. Acha que vale a pena investir nos dourados de um caixão? Tem que ser mais bem almofadado o meu caixão do que o do vizinho, porque eu tenho mais as questões do que ele tem. Acham que investir no túmulo assim sem Deus? Eu quero o caixão com Cristo dentro lá deitado comigo. Não me importarei ficar debaixo da terra, no cemitério, se Cristo se erguer no dia da ressurreição comigo, dando-me a mão para ir para o reino dos céus. Porque eu não sou melhor, eu não sou verme. Eu não nasci para ser perdido na falta de memória que o pó tem. O pó da terra não tem memória. Só Deus tem memória. E tem memória porquê? Porque Deus nos ama. Aqueles que amam têm memória para tudo e de tudo. Por isso eles têm memória das necessidades dos seus irmãos e irmãs. E alguns, poucos, muito poucos e poucas, vão até aos mosteiros. E lá ficam. Abdicam de tudo que podiam ser e ter. Não penseis que no mosteiro estão os restos que o mundo rejeitou. Os mosteiros estão o melhor que o mundo poderia ter. Então lembrai-vos de orardes pelas vocações dos mosteiros. Porque orardes por esses é como orardes para que haja bombeiros e bombeiras nas nossas cidades eternas.
Um dia a nossa casa pegará fogo e se os bombeiros não chegarem a tempo, perdemos a casa toda. Também se não existirem mosteiros nem vocações monásticas, um dia o demónio atormentará a nossa existência com sonhos, com imagens, tocando, batendo à nossa porta, mostrando-se ou não, ficando invisível. Ele pode fazer as duas coisas. Nós não sabemos. Só sabemos que temos medo. Só sabemos que temos receio. Só sabemos que perdemos a nossa liberdade. Porque quando eu tenho medo, eu não vou onde eu era suposto que fosse. Porque eu não consigo ter força para gerir nem para administrar a minha liberdade. Então, amai os vossos mosteiros. Porque eles são, quando amais os mosteiros, estás a amar-vos a vós próprios. Quando amais os mosteiros, amar-vos os mosteiros e pedires a Deus vocações para os mosteiros, é o prolongamento da vossa vida pessoal, das vossas famílias. Porque lá estão aqueles que oram, aqueles que servem, aqueles que diariamente fazem o que nós cá fora não conseguimos fazer, mas que é importante manter-nos vivos como parâmetro, modelo de referência. Posto isto, para que possamos ser o que Cristo é. Mas não conseguimos ser só porque lemos a Sagrada Escritura, só porque a tradição da Igreja nos ensina, ainda que tudo isso nos bastasse, ainda assim tudo isso é pouco. Então Deus põe faróis nesta terra onde vivemos, que são as monjas e os monges do Senhor, para iluminarem a escuridão dos caminhos asiáticos, que é tortuoso, sinuoso, cheios de curvas, por onde nós calcorreamos, da manhã até à noite de cada um dos nossos dias. As monjas e os monges são os faróis que iluminam a escuridão da nossa vida, queridos irmãos e irmãs. Falo daqueles que são verdadeiros monges e verdadeiras monjas. Eles são a nossa família. E nós somos família deles. O mosteiro não é uma coisa à parte. O mosteiro, todos nós temos pulmões, não temos? Alguém consegue respirar? Nós, sem pulmões? Pois não conseguimos. Também a Igreja, enquanto comunidade de famílias, sem mosteiros, não pode respirar. Morremos todos, porque os mosteiros são os pulmões da Igreja. E com isto, os mosteiros são os pulmões da Igreja. Porque os pulmões da Igreja, porque é lá que é reoxigenada a nossa fé quase perdida. Pelo menos no modelo de vida que devemos ter quando exercemos. É lá que é reoxigenada a nossa liberdade. É lá que acaba o nosso modelo de egoísmo e de egocentrismo, porque chegamos lá egoístas e choramos quando vemos a generosidade e a disponibilidade dos monges e das monjas. Ficamos envergonhados, pelo menos, estão em sério, dentre nós, que foram ao mosteiro. Então, é tudo ajuda quando lá vamos. O mosteiro não existe apenas como um postal que eu tenho em casa para enviar para a cidade, sei lá, de Portimão, ou de Faro, ou lá da Conchinchina onde eu vou, à minha família, para dizer que passei por ali. O mosteiro é para passarmos por lá e ficarmos lá no nosso compromisso de amor, para que o mosteiro viva. Porque os que lá estão também comem, os que lá estão também precisam de água para tomar banho, os que lá estão também choram, precisam de um lenço para limpar as lágrimas, os que lá estão não são super-homens nem super-mulheres, os que lá estão apenas a fazer o que Cristo fez, como se vê a cruz. Pai, se puderes, afasta as minhas de cálice. Também os monges e as monjas que estão nos mosteiros, se alguém fosse lá fazer o que eles fazem, talvez eles tivessem outras vidas, mas não há ninguém. Então eles ficam como Cristo ficou, porque não havia ninguém para subir à cruz, a não ser Ele. Então, venerai, não é adorar, a adoração é só por Deus. Venerai os vossos monges e monjas e nas vossas orações, cheias de amor, lembrai-vos do nosso Deus que envie mais os seus anjos terrenos para os mosteiros, porque os monges e as monjas são anjos terrenos. Eles voam, porque nós temos as asas, eles voam para lá onde nós não conseguimos nem ir passo a passo. E eles vão e ficam, elas vão e ficam. É isso que nós temos que pedir ao nosso Senhor. Para quê? Para que possamos ter luz na nossa vida. Amados irmãos e irmãs, nós não conseguimos ver durante a noite, pois não, andamos com um lampião na mão, bem, depois com uma lanterna, ou acendemos o farol do carro. Pois é, mas nem sempre há farol do carro, nem sempre há lampião, nem sempre há aquilo que precisamos. Mas se houver monjas e monjas, nós teremos sempre o parâmetro que Cristo é, lá para sempre. Não esqueçamos nunca que Cristo é daquela forma, é assim que Ele vive, é assim que Ele viveu, para que nós não tenhamos justificações. Para que um dia, chegados ao dia do juízo final, digamos: Senhor, Cristo, meu Deus, mas eu não tinha nenhum parâmetro, e o teu era muito distante, não é? Tu tinhas ido para a cruz e ressuscitaste milhares de anos antes. Não teremos essa desculpa, não teremos essa justificação, porque Cristo disse: mas eu pus diante de vós este oásis no deserto das vossas vidas. Eu coloquei os meus anjos da terra entre vós, as minhas monjas e os meus monges, e
Cada vez que lá ias aos mosteiros, vias, éramos relembrados aquilo que eu vivi, que é o que os bons irmãos procuram viver também. Então, queridos irmãos e irmãs, terminando mesmo, não há como sermos Adão e Eva, temos tudo para sermos como Cristo e Maria, sua mãe. A nós agora decidirmos quem queremos ser, para onde queremos ir, que herança estamos preparados para receber. Os prémios de Lúcifer, que conduzem à escuridão e à morte eterna, ou os dons de Deus, que conduzem ao paraíso e à reassunção, ao reassumirmos a nossa filiação divina. A nós de decidirmos. Que Deus nos proteja, nos ame e vos beije com beijos de sua boca, como eu sempre dizer antes, como Deus diz através de desejos, ao longo de todos os dias da vossa vida. Glória a Deus, Cristo, nosso Deus e nossa esperança. Glória a ti.